Boa noite, galera. Hoje nós vamos fazer uma super live sobre tireoide otimizada. O que é isso, doutor André? O que é uma tireoide otimizada? É isso que eu vou explicar para vocês hoje, tá? Tireoide é um grande problema e tem muita gente com problema na tireoide, tá, gente? Muita gente. Tanto pessoas com hipotireoidismo, como pessoas sem hipotireoidismo, mas que tem uma tireoide disfuncional. Então vai ser... Tô tentando arrumar aqui, gente. Aguenta um pouquinho aí, porque teve um imprevisto hoje. Eu esqueci de trazer o... Nossa! Meu Deus. Agora acho que vai. Boa noite, Ivanilda. Boa noite, Ariane. Boa noite, Ritinha. Agora acho que foi, galera. Deu aí, né? Acho que a imagem tá boa, né? Não, acho que tá boa a imagem. Tá bom. Nossa, os gatos estão... Então, galera, hoje nós vamos falar sobre o que é... Mãe, avisa aqui. Desafio, acho que eu deveria ter ficado na clínica, né? Eu vim pra casa pra decidir fazer live aqui, mas os gatos não estão colaborando, eu esqueci o tripé. Tá sendo um desafio aqui, mas vai rolar, galera. Então hoje nós vamos falar sobre o que é uma live. O que é uma live? O que é uma tireoide otimizada, tá, gente? O que é uma tireoide que funciona de verdade? O que realmente é uma tireoide boa? Quais exames que a gente pode pedir? Como que a gente pode avaliar? Quais são os sintomas relacionados com a tireoide que não funciona adequadamente? Então, vai ser uma live hoje, eu quero fazer uma live meio suave, tá, gente? Uma live leve, assim, uma live tranquila. Vamos falar de alguns pontos principais e aí depois a gente tira dúvidas e vamos fazer uma live tranquila, tá bom? Não quero fazer uma live pesada com conteúdo denso, muito difícil não, tá? A ideia é fazer algo bem sutil, bem tranquilo. Vamos fazer aquela coisa que a gente sempre faz, aquela mecânica que a gente sempre faz. Compartilhem essa live com 5 pessoas e mandem aqui, já compartilhei, pra gente começar a live, tá, gente? Mais 2 minutinhos a gente já começa a live. Coloca aí, já compartilhei com 5 pessoas. Coloquem aí, mandem. Bora. Vamos hoje, que hoje é tireoide, gente. Vamos lá, acelerar. Mandem aí pra 5 pessoas. Boa noite, Cris. Boa noite. Mandem pra 5 pessoas, ó. Live sobre tireoide. Oi, Marli, boa noite, tudo bom? Live sobre tireoide, manda aí pra 5 pessoas e vamos começar a live. Bora. Gente, vamos lá. Primeira coisa que a gente... Boa noite, Netinha. Primeira coisa que a gente tem que falar para vocês, assim, aprenderem algo super mega importante sobre tireoide, assim, uma das funções, todas as células do nosso corpo, todos os nossos tecidos do corpo precisam de hormônio tireoidiano. Uma das formas da gente avaliar, tá? Se a gente tem hormônio tireoidiano dentro da célula, para ver se o nosso corpo realmente tem hormônio tireoidiano, se está funcionando bem a nossa tireoide ou não. Um parâmetro clínico super importante e muito funcional, eu sempre falo dele aqui, comento com vocês, é avaliar a temperatura corporal. Exatamente, avaliar a sua temperatura corporal. Então, como que faz a avaliação da temperatura corporal, doutor André? Você avalia a temperatura corporal medindo a sua temperatura basal, ou seja, a hora que você acorda, você mede a temperatura axilar, tá? Nem levanta da cama, só mede a temperatura. Tá, só um minutinho, gente. Pera aí, só um minutinho. Então, vamos lá. O que você tem que fazer? Medir a temperatura corporal, tá, gente? Como que eu meço a temperatura corporal? Ao acordar, sem levantar da cama, sem sair da cama. Se tiver ar-condicionado no quarto ligado, você desliga o ar-condicionado por 10 minutos. Fica ali, deitadinha na cama, bonitinho. Pega o termômetro, coloca no braço e mede a temperatura. Você vai fazer isso por 5 dias. É muito importante, se você for mulher, que você faça isso no ciclo
no início do ciclo, ou seja, quando você está menstruando, o primeiro dia de menstruação. Doutor André, eu não tenho útero, eu não estou menstruando mais, eu estou em menopausa. Se tiver alguma coisa assim, tudo bem, mede em qualquer dia do ciclo. Se você tem ciclo menstrual, espera o primeiro dia do ciclo para medir. Por que isso, doutor André? Porque quando você está menstruando, quando você menstrua no primeiro dia, você está iniciando o ciclo menstrual. Quando você está iniciando o ciclo menstrual, você não tem progesterona no seu corpo. A progesterona aumenta a sua temperatura corporal. Então a gente não quer medir a temperatura lá na segunda fase do ciclo, onde você está produzindo progesterona, e a progesterona pode aumentar a sua temperatura corporal. Eu quero saber como está a sua temperatura corporal sem progesterona. Eu quero saber como está a sua temperatura corporal com os hormônios tiroidianos sozinho controlando isso. Só eles controlando isso. Como que está a sua temperatura corporal? Então, por 5 dias, você vai medir essa temperatura corporal e você vai fazer a média, tá? Você vai somar os 5 dias e dividir por 5. A média desses 5 dias que você mediu a temperatura deveria ficar entre 36,3 e 36,9. Esse é o ideal, tá? Isso é o ideal. É um indício extremamente forte que você tem uma tireoide que funciona bem, que você tem hormônios tireoidianos adequados dentro da célula, dentro de cada tecido. É isso que você precisa entender. Quando você vai lá e mede no sangue, T3, T4, T3 livre, T4 livre, TSH, são marcadores que estão no sangue. Então, você ter níveis adequados de T3 no sangue não quer dizer que dentro da célula, dentro dos tecidos, você está tendo boas concentrações de hormônio tireoidiano. O nosso corpo sempre tende, né, em geral, a manter um equilíbrio, uma homeostase. Então, para manter essa homeostase, o corpo sempre tende a deixar as concentrações de nutrientes, minerais, de vitaminas equilibrados no sangue. Então, por exemplo, se você pedir o seu magnésio sanguíneo amanhã, provavelmente vai dar normal, porque o corpo tira do osso, tira do músculo e joga para o sangue. Não quer dizer que no sangue, não quer dizer que no músculo e no osso está adequado. Medir por 7 dias a partir do dia 1º, menstruação, a média 35,8. Todas deram 35,5, 35,8. Não é terrível, tá, Sami? Não é terrível, não é das piores, acredite, tá? Tem tireoides, tem temperaturas corporais muito pior do que isso, tá? Mas não é o ideal. Claro que, eu vou medir a temperatura corporal e martelo, tá tudo certo, se der baixa a temperatura eu vou ter que fazer reposição hormonal, é isso e nada mais. Não, gente, é mais um parâmetro, é um parâmetro clínico para saber se você tem uma tireoide otimizada. Não quero saber se você tem hipotireoidismo, não quero saber se você tem uma doença tireoide, eu quero saber se a sua tireoide está funcionando de maneira adequada. E um parâmetro super importante, por isso que o tema dessa live é tireoide otimizada. A gente não está falando aqui de hipotireoidismo. Eu vou comentar com vocês também sobre hipotireoidismo, mas não é só. A média tem que ter mais ou menos entre 36,3 e 36,9. Se estiver dentro disso, se passar de 36,9 a média, quer dizer que você está com um excesso de hormônio tireoidiano, quer dizer que você está com febre, quer dizer que você está com alguma alteração. Então o ideal é entre 36,3 e 36,9 de média, tá? Então esse é um parâmetro super importante. Outro parâmetro foi o que a gente estava conversando ontem. Lembra que a gente conversou ontem na live sobre falta de disposição, energia, o que a Cris colocou aqui? Repete o cálculo. Minha querida, você vai medir a temperatura do corpo dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Aí vamos supor que deu lá 35,7, 35,5, 35, 36. Aí você vai ver o que deu nos 5 dias, você vai pegar a soma desses 5 dias da temperatura e dividir por 5. E a média tem que ser entre 36,3 e 36,9, tá? É um parâmetro super importante, não é o único, tá, gente? O outro, energia e disposição. Como que você está se sentindo durante o dia? Como que você acorda? Como que você passa durante o dia com energia e disposição? Você tem? Tá sobrando? Tá bom? A vida tá boa? Tá tranquilo? Quando você faz atividade física, o seu nível de energia melhora, porque quando você faz atividade física, o seu corpo tende a converter T4 em T3, que é o hormônio ativo. Então, quem tem uma tireoide que não está funcionando muito bem, muitas vezes faz atividade física e se sente melhor. Fala, nossa, parece que depois da atividade física eu estou com mais energia, mais disposição. Se você tem uma disfunção na adrenal, que a gente conversou ontem, falta de cortisol, você faz atividade física e você fica mais cansada ainda. Você fala assim, meu Deus, fiz atividade física, cumpri a meta, mais um dia, e você fica cansada, você fica cansado.
porque está faltando cortisol. Então, esse parâmetro, se melhora ou piora o nível de exercício com atividade física, é um parâmetro interessante, tá? É um parâmetro interessante. Então, a gente falou de energia e disposição, a gente falou de temperatura corporal, como que está o seu cabelo, como que está as suas unhas, como que está a sua pele, como que está o seu peso corporal, como que está o seu intestino. Alterações nesses órgãos, nesses sistemas, estão diretamente relacionados com uma tireoide disfuncional. Não é hipotireoidismo, é uma tireoide disfuncional. Doutor André, para que eu não estou entendendo mais nada. O que é esse negócio de tireoide disfuncional? Vamos lá, gente. Não existe pessoas... Vamos ver o que a Rafa perguntou aqui. Certo. O certo é melhor com atividade? Não entendi. O certo é melhorar com atividade? Rafa, a gente vai conversar sobre como melhorar a sua tireoide, tá? Entre as funções, obviamente, com um estilo de vida adequado, mas a gente vai falar de suplementação, vamos falar de reposição hormonal, vamos falar de várias coisas. Mas primeiro é importante você entender por que você tem uma tireoide disfuncional. O que fazem as pessoas terem tireoide disfuncional, doutor André? O que é isso? Por que isso? Gente, ó, vamos pegar o exemplo do homem, que eu acho que é mais fácil. O homem, quando vai envelhecendo, ele não começa a diminuir a produção de testosterona, os testículos dele não ficam mais disfuncional, ele não começa a entrar na andropausa, que alguns chamam andropausa, outros não gostam disso. Mas o fato é, conforme o homem vai envelhecendo, ele vai produzindo menos testosterona, vai diminuindo a produção de testosterona com o passar dos anos. Adivinha o que acontece com a tireoide? Mesma coisa. A tireoide é uma glândula como o testículo, uma glândula que produz hormônio, uma glândula que está envelhecendo, uma glândula que está sofrendo com o estresse em excesso, com a desnutrição crônica, com a falta de sono, com o sedentarismo, com os tóxicos ambientais. Então, a tireoide é uma glândula como qualquer outra no seu corpo e ela está envelhecendo. E conforme ela vai envelhecendo, para muitas pessoas, não é para todo mundo, não é regra, tá? Mas ela vai diminuindo a produção de hormônios e você começa a ter níveis mais baixos de T4 e T3. Assim de simples, gente. O testículo começa, com o passar dos anos, a produzir menos testosterona. Por quê, doutor André? Porque ele está envelhecendo, porque ele está sofrendo. Claro, quanto melhor o seu estilo de vida, quanto melhor a sua alimentação, a parte nutricional, você vai mantendo a função dessas glândulas. Tá? Tem um componente genético? Obviamente que tem um componente genético. Às vezes eu pego paciente de 50 anos, não é normal, não é o mais frequente, mas que tem uma tireoide que funciona super bem. E eu pego paciente com 35, 30 anos que a tireoide está fuzilada, está funcionando mal, não está produzindo a quantidade de hormônio que deveria produzir. Então, depende. Tem um componente genético? Óbvio que tem. Tem um componente ambiental? Fortíssimo. Tá? Mas tem o simples fator de envelhecimento. Sua glândula tireoide está envelhecendo. Doutor André, tem alguns outros problemas? Ou é só o envelhecimento? Não, a gente falou de estresse em excesso, a gente falou de insônia, dormir mal, tá? A gente falou de tóxicos ambientais, a gente falou de junk food, a gente falou deficiências nutricionais, gente. Um ponto super importante aqui. A sua tireoide precisa de alguns nutrientes que muitas vezes está faltando no seu corpo. Se está faltando nutriente, se está faltando... Vamos pensar aqui uma analogia boa. Se está faltando tijolo para construir uma parede, como que você vai construir uma parede? Como que o pedreiro vai construir uma parede se não tem tijolo? Se está faltando tijolo para construir a parede, o pedreiro não consegue construir a parede. Ele precisa de tijolo. Tipo, o pedreiro pode estar lá preparado, experiente, ativo, predisposto, show de bola, tá tudo bem com o pedreiro, ele tá ótimo, ele quer construir a parede. Só que ele precisa dos materiais para construir a parede. Se não tiver cimento, se não tiver reboco, se não tiver pá, se não tiver água para fazer a massa, se não tiver os tijolos, como que ele vai fazer a parede? Ele não consegue fazer a parede. E a sua tireoide, para fazer hormônio tireoidiano, para construir hormônio tireoidiano, ela precisa dos substratos para isso. Quais são os substratos, doutor André? Ferro, magnésio, iodo, selênio, zinco, tá? Vitaminas do complexo B são nutrientes extremamente importantes para formar o hormônio tireoidiano. Então, para você ter uma glândula otimizada, se é que ela ainda tem potencial para isso, você tem que fornecer os substratos necessários para ela trabalhar, para ela formar esse hormônio. Então, ter esses nutrientes é fundamental para a tireoide estar otimizada. E aqui tem um nutriente que ele é bem complicado, ele é bem delicado, ele é bem importante, que é o iodo, tá, gente? É o iodo. Por quê, doutor André? Porque assim, ó, você imagina que a tireoide tem uma porta.
tá? Aqui está a porta da tireoide, tá? Aqui está a porta da tireoide. E precisa entrar iodo. O iodo, ele entra por essa porta, só que por essa porta entra flúor, cloro e brometo, que são os halógenos do iodo. E eles têm até preferência para entrar por essa porta com o iodo. Se eles estão entrando, o iodo não consegue entrar. E nós estamos muito contaminados com cloro, flúor e brometo. Tá? São 3 substâncias que nós temos em excesso no nosso corpo e são prejudiciais para o nosso corpo. Estão me seguindo? Por isso que muitas vezes é necessário a gente usar uma dose suprafisiológica. O Lugol pode ser usado como uma boa fonte de obter iodo? Márcia, sim, tá? Mas se você tiver marcadores elevados que estão atacando a sua tireoide, eu não recomendo que você faça reposição com iodo. Então, se você tiver um anti-TPO, por exemplo, elevado, eu não recomendo que você use iodo, porque pode acelerar esse ataque do seu corpo iodo. Então, o problema não é o iodo, o problema é o seu corpo, porque você está produzindo anticorpos que estão atacando a sua tireoide e que não deveriam estar sendo produzidos. Então, se você tem uma predisposição para ter hipotireoidismo, ou se você tem hipotireoidismo, eu não recomendo que você faça reposição com iodo. Caso contrário, não seria um problema, seria uma grande vantagem. A concentração de 1 a 2 gotas de iodo Lugol a 5% é uma dose suprafisiológica, tá? Só para vocês entenderem, 2 gotas de iodo Lugol a 5% equivalem a 13 miligramas aproximadamente de iodo. Tem gente que fala, meu Deus, isso é uma loucura, é muito, blá blá blá. No Japão, eles consomem muita alga, e as algas no Japão têm iodo na sua composição. Então o japonês consome 8, 10, 12 miligramas de iodo. Vocês acham que os japoneses estão mais saudáveis ou mais doentes do que os brasileiros? Eles consomem uma quantidade imensa de iodo. Você acha que eles estão doentes ou estão mais saudáveis? O que vocês acham? Escreve aqui. Quem está mais saudável, Japão ou Brasil? Qual o país que as pessoas têm mais qualidade de vida? Qual o país que as pessoas são mais longevas? Qual o país que as pessoas... Não estou comparando com o país de primeiro mundo especificamente, estou comparando com o Japão, tá? Porque se fosse comparar com os Estados Unidos, é uma cagada, um desastre. Mas a gente está fazendo uma comparação com o Japão. É um país que consome grande quantidade de iodo, tá? E eles estão super, super saudáveis. Um país que tem uma grande saúde. Tem muita saúde, né? As pessoas vivem muito mais no Japão. Então, assim, as pessoas envelhecem com qualidade de vida. Eles consomem grande quantidade de iodo, tá, gente? Então, a vantagem de ter essa dosagem de 12 miligramas, 10 miligramas, 6 miligramas de iodo é uma dose suprafisiológica, mas ela tem a função de competir com o cloro, com o flúor e conseguir entrar pela porta, tá, que tem na glândula tireoide, que é a mesma porta para todo mundo. Então, se tiver mais cloro no seu corpo do que iodo, quem que vai entrar? O cloro. Se tiver mais flúor no seu corpo, quem que vai entrar ali? É o flúor. Se tiver mais iodo, quem que vai entrar ali? É o iodo. Para você fazer hormônio tireoidiano, você precisa de iodo. A molécula tem, na composição do hormônio, tem uma molécula de iodo, tá? Por isso que é T1, T2, T3, T4, tá? Então, você tem iodo na molécula do hormônio tireoidiano. Então vamos lá. Para ter uma glândula, primeiro entender que uma glândula otimizada é uma glândula que está funcionando adequadamente. Pode ser que o pedreiro esteja cansado, tá? Se o pedreiro está cansado, adianta você colocar tijolo, massa, cimento, a pá, coloca até um ajudante. Você coloca até um ajudante para ele. Vocês acham que vai resolver o problema? Vocês colocam lá, vocês acham que vai resolver? Se o pedreiro está com problema de saúde, o pedreiro é um idoso, o pedreiro é um idoso e ele está com um braço só, ele quebrou um braço e se ele está com o braço quebrado, é um pedreiro idoso e ele não está conseguindo trabalhar, serve você colocar tijolo, cimento e tudo mais? Não serve, o pedreiro não vai conseguir fazer isso. Quem que é o pedreiro nessa história? É a sua glândula tireoide. O que adianta você dar iodo, dar magnésio, dar zinco, dar selênio, dar tudo que ele precisa? Se a sua glândula tireoide não está funcionando bem, se ela está muito idosa, se ela está muito doente, vocês estão me entendendo? Se a glândula tireoide não está funcionando bem, que é o caso, por exemplo, de uma paciente com hipotireoidismo, a glândula está sendo atacada pelo seu corpo. Então você está destruindo a sua glândula tireoide. Se você está destruindo ela e atacando ela, ela não consegue formar os hormônios de maneira adequada.
Por mais que você não tenha diagnóstico de hipotireoidismo, você pode ter uma tireoide disfuncional, uma tireoide que não está otimizada. E aí você precisa de fazer o quê? Reposição hormonal. Isso que é reposição hormonal. Reposição hormonal é colocar uma substância igual à do seu corpo. Então, por isso que são hormônios bioidênticos. Então, você vai colocar uma substância, que é o T4 e o T3, que são hormônios iguais aos produzidos no seu corpo. Você está colocando esses hormônios por quê? Porque o seu corpo não está produzindo mais. Aí a gente fala, não, o seu corpo vai parar de produzir, que vai dar problema nisso, que vai fazer aquilo. Você entende que a reposição é colocar algo que o seu corpo não está produzindo mais? Isso aqui não é uso de anabolizantes, não é uso de hormônios recreativos, estético. Isso aqui é funcional. Se no seu corpo está faltando hormônio tireoidiano, você faz a reposição, você coloca o que está faltando. O seu corpo segue produzindo e você dá uma ajudinha para ele, você coloca uma ambuleta. É o que acontece com o paciente que tem hipotireoidismo, mas tem muita gente sem diagnóstico de hipotireoidismo que está com uma glândula tireoide disfuncional. Se você, eu coloquei nos meus stories hoje os sintomas relacionados com o hipotireoidismo. Se você tem 2 ou mais daqueles sintomas, me manda uma mensagem no direct, que eu estou conversando com todo mundo, mandando áudio, mandando explicação, trocando altas ideias, batendo um papo bem privado, assim por dizer, bem particular com todo mundo que está mandando mensagem no direct. Então, se você tem constipação, queda de cabelo, unhas fracas, falta de energia e disposição, sonolência, sobrepeso, que mais? Alteração da pressão, alteração do seu perfil lipídico, tudo isso pode estar relacionado com uma tireoide disfuncional, seja para diagnóstico de hipotireoidismo ou não. Então, se você tem esses sintomas, manda uma mensagem lá no direct e a gente vai bater um papo, eu vou conversar, vou tentar entender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo com o seu corpo e tentar te ajudar de alguma maneira, tá? Então, se a sua tireoide não está funcionando bem porque ela envelheceu, porque ela sofreu demais com o seu estilo de vida, porque a coisa desandou, porque você tomou algum medicamento, tá? Tem a amiodarona, por exemplo, é um medicamento que tende a provocar hipotireoidismo. Tem alguns outros medicamentos que causam isso, hipotireoidismo, disfunção da tireoide. Então, se você está sofrendo com isso, se a sua tireoide está disfuncional, ela está velhinha, ela não está conseguindo mais, ela está com problema, a melhor forma de você resolver isso é fazendo reposição hormonal. Pode ser que a sua tireoide só está sofrendo com o seu estilo de vida, sofrendo com a sua desnutrição, sofrendo com a desnutrição de falta de nutrientes, falta de substrato para fazer hormônio. Então, isso é fundamental ser avaliado. Como que está a sua tireoide? Todo mundo aqui conhece aquele exame TSH, que avalia a tireoide? Quem conhece, coloca um joinha aqui. Quem conhece? Quem conhece aquele exame que avalia a tireoide? Eu vou conversar um pouquinho sobre ele. Quem conhece aqui aquele exame TSH? Totalmente, Sami. Sem dúvida, tá? Sem dúvida. O Covid, ele tem uma característica que ele é um vírus super inteligente, né? Então, o que ele faz, é meio bizarro isso, tá, gente? Mas o que ele faz, ele vai no seu órgão alvo, que a gente chama. É o órgão do seu corpo que é mais fraco, que é mais frágil, tá? Que é o órgão, a galera toda conhece TSH, todo mundo? TSH, aquele exame que mede indiretamente a sua tireoide. Já estou com o resultado, doutor André. Segunda é nós na... Valeu, dona Gisele! Segunda-feira, então, a gente vai trocar uma ideia. Tá bom, minha querida? Hoje em dia tem tanta gente com problema de tireoide. É bem comum, Cris. Ó, todo mundo conhece TSH. A Gisele acho que colocou ali também, né? A gente já conversei. Já deve ter explicado pra você na consulta, né, Gisele? Segunda-feira a gente conversa um pouquinho mais sobre tireoide, se for necessário. O que acontece, gente? O TSH, ele é um hormônio produzido aqui, na hipófise, no cérebro, tá? Então é assim, ó. Eu vou explicar pra vocês e eu acho que vocês vão entender. A sua tireoide está produzindo hormônio. Se ela produzir pouco hormônio, ó, a tireoide, pouco hormônio. A tireoide começou a produzir pouco hormônio. Pouco. O seu cérebro, ele percebe, ele fala assim, caramba, tem pouco hormônio tireoidiano. Aí ele produz TSH, que é o hormônio que vai estimular a sua tireoide a produzir mais. Então o que acontece? Se a sua tireoide está funcionando adequadamente, ó, a velocidade adequada. Se a sua tireoide está funcionando adequadamente, o seu TSH vai estar baixo, porque o seu cérebro olha assim para a tireoide, a hipófise olha lá para a tireoide e fala assim, nossa, essa tireoide está boa, está funcionando bem, eu não preciso nem mandar ela produzir hormônio, tá tudo certo. Se a sua tireoide começa a produzir pouco hormônio, ó, pouco, devagarzinho, pouco hormônio, aí a hipófise, ela detecta, tá com pouco hormônio tireoidiano no sangue, gente, tá? Cadê? Por que aconteceu com essa tireoide? Ela não está trabalhando? Vou mandar ela trabalhar.
Aí a tireoide produz TSH para o TSH aumentar a produção de hormônio tireoidiano. Deu para entender? Não, gente? Acho que deu, né? Deu para entender. Se a sua tireoide estiver funcionando mal, a hipófise vai aumentar a TSH. Então, quanto maior o TSH, pior. Isso aqui, na teoria, gente, muitos estudos estão demonstrando pra gente que não dá para confiar pro TSH. Não dá para confiar no TSH. É um parâmetro que a gente utiliza? É um parâmetro mais. Tá tudo bem. Mas não dá para confiar só no TSH, porque tem vários problemas que podem alterar o TSH, mesmo com a sua tireoide funcionando bem ou funcionando mal. Não dá para se basear só no TSH. Hoje, na medicina convencional, se baseia muito só pelo TSH. O valor ideal de TSH é abaixo de 1, tá, Rosa? O ideal é abaixo de 1, aceitável até 2, tá? Mas o ideal é abaixo de 1. Muitas vezes na medicina convencional vai esperar para fazer reposição hormonal quando o TSH está em 10. Gente, outro dia, eu vou dar um exemplo de uma paciente para vocês. Outro dia eu atendi uma paciente, eu acho que o TSH dela estava 5, 6, alguma coisa assim, tá? O TSH estava 5 ou 6, alguma coisa assim, tá, gente? 5 ou 6, tá? Aí, essa paciente foi no endócrino, o endócrino falou assim, olha, tudo indica que ela tinha anti-TPO, que é o anticorpo que ataca a tireoide, então ela tinha TSH elevado, 5, 6, mas não era um TSH de hipotireoidismo. Ela tinha um anticorpo, que é o anti-TPO elevado, mas ela tinha um TSH ainda não tão alto. Ela tinha um Doppler de tireoide compatível com tireoidite de Hashimoto, ou seja, ela tinha uma ultrassonografia compatível com hipotireoidismo, ela tinha anticorpos compatível com hipotireoidismo, ela tinha a clínica completa, tá, gente? Todos os sintomas que vocês imaginem possíveis, ela tinha de hipotireoidismo, só que o TSH dela não estava tão alto. Sabe o que a médica falou para ela? Vamos esperar o seu TSH chegar em 10, que aí a gente começa a medicação. Provavelmente ele vai chegar. Sabe o que essa paciente pensou? Ela falou assim, meu Deus, eu já tô me arrastando com um TSH de 5, 6. Não lembro se era 5 ou 6. O que vai acontecer quando o meu TSH chegar em 10? Eu vou estar morta. Para que eu vou esperar o TSH chegar em 10, gente? Tem ultrassonografia, tem exame laboratorial, tem clínica. O que mais que você quer para iniciar o tratamento? Não tem sentido nenhum. Não dá para se basear no TSH. Vou dar outro exemplo aqui e vocês vão entender perfeitamente. Paciente com hipotireoidismo em tratamento com reposição hormonal, usando Puran, levotiroxina. O que acontece com esses pacientes? Eles fizeram um estudo com um grupo de pacientes. Aí eles pegaram o grupo de pacientes e separaram só baseado no TSH. E aí eles viram que o grupo de pacientes aqui com TSH normal e um grupo aqui com TSH normal e um grupo aqui com TSH elevado. E não tinha relação clínica. Tinha paciente que estava com TSH normal, ou seja, ideal, e o paciente não estava melhor. Ele falou, doutor, não melhorei nada dos meus sintomas. Tem paciente que estava com TSH elevado e que estava com melhora clínica. O paciente falou, não, eu estou bem, eu estou com energia, disposição, não tem sintomas relacionados com hipotireoidismo. Então você vê que só se basear pelo TSH é uma grande falha, gente. É um grande erro. É um parâmetro mais. Tá? Um parâmetro mais. E é isso. TSH é um parâmetro mais. T3 livre é um parâmetro interessante, mas não tem grandes utilidades. Então, clínica, temperatura, TSH. Se o paciente tem anti-TPO, gente. Se tiver anti-TPO, é o anticorpo que ataca a tireoide. Se você tiver anti-TPO elevado, é um grande indício que a sua tireoide está sendo atacada. Na verdade, ela está sendo atacada. É um grande indício que você tem uma tireoide disfuncional, que a sua tireoide não está otimizada, tá? Então, assim, aqui eu quis mostrar para vocês, agora eu vou falar de outro ponto aqui, gente, que é fundamental. Mas antes de eu falar desse ponto, se você tem sintomas relacionados com hipotireoidismo, constipação, falta de energia, queda de cabelo, unhas fracas, problema de pressão, colesterol alterado, edema, dor articular, o que mais? São tantos sintomas relacionados. Me manda mensagem no direct e a gente vai bater um papo. Vamos lá? Vamos ver se tem algumas perguntas aqui, gente. Vou tentar responder pergunta. Qual o valor ideal de TSH? O ideal é abaixo de 1, mas até 2 é aceitável. Só que não dá para se basear só no TSH. TSH é um parâmetro mais, gente. Tem paciente que está com TSH ideal e eu faço tratamento de hipotireoidismo, sem dúvida. Não de hipotireoidismo, é tireoide disfuncional. Então tem paciente que está com TSH 1, 0,5 e eu inicio o tratamento com os hormônios tireoidianos. Tem paciente que está com TSH 3 e 4 e eu não inicio. Então não é um parâmetro isolado, não serve. Então que tem que enganar a hipófise. Não é que enganar, Cris. É complicado se basear, porque assim, você entende que é um marcador indireto, que muita coisa pode acontecer.
que pode fazer esse TSH baixar ou aumentar? Por exemplo, se você tiver hipocortisolismo, você pode alterar o seu TSH, se você pode ter hipocortisolismo, o seu TSH está normal por falta de cortisol, e você acha que a sua tireoide está ótima, está boa, e o seu TSH não eleva. Mas a sua tireoide está disfuncional e o seu TSH não está elevando. Aí a gente vai lá, ajusta o adrenal do paciente, equilibra o cortisol do paciente, e aí o TSH aumenta. Então, assim, tem vários fatores que podem impedir com que o TSH represente fidedignamente como está a sua tireoide, tá? E TSH pode ser problema na hipófise? Não, Isa, assim, ó, TSH elevado a gente tem, né, pode ter alguma alteração relacionada, mas TSH elevado a gente pensa que é falta de hormônio tireoidiano, tá? A princípio é isso, no primeiro momento, até que se prove o contrário, sem sombra de dúvidas. O meu não está bom. Pois é, dona Márcia. Pois é muito comum, gente, paciente com alteração. Doutor, tenho Hashimoto, sinto minha tireoide inchada, uma pressão na garganta, fiz ultrassom e está inflamada, mas meu médico disse que não precisaria tomar medicamento. A princípio é isso, assim, ó, Alessandra, tem que avaliar isso bem, mas qual é a questão? O hipotireoidismo de Hashimoto, né, tireoidite de Hashimoto, que é a forma de hipotireoidismo a causa de hipotireoidismo mais comum é a tireoidite de Hashimoto, que é uma inflamação na tireoide. Então sim, ela pode estar inflamada, ela pode estar até um pouco aumentada de tamanho, e não tem muito o que fazer, é meio complicado isso, tá? O que você tem que fazer, que é super importante, você tem que pedir anticorpos, tá, Rosa? Entre eles, o que eu mais gosto é o anti-TPO. O anti-TPO é o que eu sempre peço, tá? Mas tem outros, tem o anti-tireoglobulina. Doutor André, B12 baixa traz danos anti... Márcia, é aquela coisa, né? B12 baixa pode prejudicar uma série de órgãos. E com certeza vai fazer com que a sua tireoide seja disfuncional, porque vitaminas do complexo B são importantes para a função da tireoide também, tá? Mas não é que vai assim, ó... B12 baixa traz... Não é danos, tá? Eu acho que a palavra dano, danificar, prejudicar, atacar, não seria... Mas vai ajudar, ou seja, vamos colocar a palavra certa, vai prejudicar a sua tireoide a funcionar de uma maneira adequada? Sem dúvida, tá? Sem dúvida. TSH 1,47, Rafa, 1,47 tá bom, tá legal. O ideal seria abaixo de 1, mas 1,47 tá ok. Como que tá a clínica? Você tem sintomas relacionados com o hipotireoidismo? Doutor André, nada daquilo que você me falou, dos que você falou aqui, sobrepeso, cansaço, cabelo fraco, caindo, não tenho nada disso. 1,47, mediu a temperatura corporal, tá tudo bem? Maravilha, que ótimo. Você parece ser uma mulher jovem, então sua tireoide deveria funcionar bem. Não é o que eu vejo no consultório habitualmente, mas deveria funcionar bem sim, tá? Pelo TSH tá ok, não dá para se basear só pelo TSH. Anticorpos alto, como baixar? Ótima pergunta, tá, Ivanilda? Ótima pergunta, as perguntas estão boas, tá, gente? Estão ótimas as perguntas. Ivanilda, é muito legal você falar isso, porque hoje em dia na medicina convencional é assim, ó. Vamos supor que a Ivanilda vai lá no médico, no endócrino, e ele fala assim, ó, você tá com o anti-TPO, que são os anticorpos, tá em 500, tá? O normal, o ideal, gente, não é normal, o ideal é abaixo de 30, tá? Aí a Ivanilda tá lá com 500, aí ele vai falar assim, ó, você tá com hipotireoidismo Hashimoto, que você tá produzindo anticorpos, que tá atacando sua tireoide. Aí ele vai falar, vamos fazer reposição hormonal? Ele vai dar purão ou levotiroxina. Tem dois problemas, muitas vezes, nesse tratamento. Problema número 1 é que repor o hormônio, ou seja, tomar levotiroxina, tomar puran ou levoide, né, usar a levotiroxina, que é o T4, ele não vai diminuir o ataque à sua tireoide. Ele não vai diminuir os anticorpos. A sua tireoide segue sendo atacada. Porque a sua tireoide não está toda destruída, gente. O paciente que tem hipotireoidismo do Hashimoto, ele tem uma tireoide que ainda funciona. A tireoide que não funciona nada é o paciente que tem tireoidectomia. Ele retirou a tireoide. Aí não tem o que fazer. Aí não produz hormônio. Aí tem que repor, meu Deus, vida ou morte. Mas o paciente que tem hipotireoidismo, que tem tireoidite Hashimoto, ele tem uma tireoide que ainda funciona. Então a gente quer fazer o quê? Fazer o que a Evanilda perguntou aqui. Vamos baixar esses anticorpos. Vamos baixar esses anticorpos porque eu quero diminuir o ataque da minha tireoide, porque eu quero que ela siga funcionando da melhor forma possível. A gente repõe os hormônios, mas a gente trabalha para diminuir o ataque da sua tireoide. E aí tem que ser intestino, tá, Evanilda? Muitas vezes relacionado com glúten, não necessariamente, mas muitas vezes relacionados com glúten, você tem que melhorar a hiperpermeabilidade intestinal, desbiose intestinal. Tem que usar probiótico, tem que usar enzima digestiva, tem que usar glutamina, tem que recuperar a sua parede intestinal. Tem que diminuir o consumo de açúcar, o junk food e por aí vai, tá? Então é melhorar a saúde intestinal e você diminui os anticorpos. É impressionante como isso é possível, tá? Tenho vários pacientes que diminuem a produção de anticorpos. Então, além de fazer a reposição,
a gente também trabalha para diminuir a produção de anticorpos que está atacando essa tireoide. É muito importante essa abordagem, tá? Depois, outra questão muito interessante, gente, é que quando a gente repõe levoide, puran ou levotiroxina, que é o T4, o hormônio T4, ele não é o hormônio ativo no corpo, ele é um pró-hormônio, ele é um pró-hormônio, tá? Pró-hormônio. Então o T4 vai ser transformado em T3. O T4 vai ser transformado em T3. T3 é o hormônio ativo. E aí, qual que é o problema aqui, gente? Se a pessoa tem hipotireoidismo, né? Tireoidite Hashimoto, ela tem hipotireoidismo. Aí o médico dá T4 para ela. Só que o corpo dela não tem capacidade de transformar T4 em T3. O que acontece? Ela está repondo o T4, o TSH baixa, porque o corpo identifica que tem T4 circulando no sangue. Então o TSH dela fica normal, ela está usando o T4, que é o levoide, é o puran, e ela está com todos os sintomas. Tem alguém aqui com hipotireoidismo e que está tomando, fazendo a reposição com hormônio e não tem melhora, que segue com cansaço, segue com sintomas de hipotireoidismo? Se tiver alguém aqui, coloca, fazendo um favor. O que acontece com essa pessoa que está fazendo a reposição, que está usando o T4 e não tem melhora clínica, não melhora os sintomas? Eu não quero melhorar laboratório. Eu quero que o paciente se sinta melhor. Eu quero que o paciente emagreça. Eu quero melhorar o metabolismo do paciente. Eu quero que o cabelo da paciente melhore, que as unhas melhores. Eu quero que o paciente tenha mais energia e disposição. Eu quero que o paciente tenha uma vida de qualidade. Pouco me importa. Eu ia falar fofô, né? Eu ia falar fofô. Será que fica forte, né? Tá, o laboratório. O laboratório. O que eu quero é a melhora clínica do paciente. O paciente que me importa. O laboratório é complementar, o exame já fala, exames complementares. O principal é o paciente. O TSH dele está 0,5. Então, o que adianta? O paciente está com sobrepeso, constipado, sem energia de disposição, e aí? Vocês estão me entendendo? Porque esse paciente não tem capacidade de transformar T4 em T3. E aí o T4 não serve para nada. Não serve para nada. Se você está repondo o T4 e o seu corpo não consegue transformar T4 em T3, a reposição não serve para nada. Se o seu corpo consegue transformar T4 em T3, aí sim, tá? Aí sim. Tá? Se você consegue transformar T4 em T3, ótimo. Então, se tem alguém aqui que tem hipotireoidismo e faz reposição com T4 e se sente bem, está tudo certo, maravilha, gente. Vida que segue. Tudo maravilhoso, tudo ótimo. Agora, se você toma T4 e não tem resposta clínica, você tem que usar T3. Eu faço reposição com T3 em todos os meus pacientes praticamente, tá, gente? A grande maioria eu uso T3. Por que você usa T3, doutor André? Porque é um hormônio ativo. O T4 a gente só utiliza para ocupar os transportadores. Porque o que funciona é o T3 livre. E a gente tem a proteína que transporta o T3 e o T4. Então, eu dou T4 para o paciente para ocupar receptor, para ocupar a proteína de transporte e deixar o T3 que eu dou para o paciente livre. Então, quase todos os meus pacientes eu faço reposição com T3. Ó, gente, eu perguntei se tinha alguém aqui com hipotireoidismo e que estava com sintomas, fazendo tratamento com sintomas. A Su com sintoma, a Giz com sintoma, a Cristinha, e agora está melhor com o tratamento com T3. A Gisele falou, eu tomo T4 por ano e meu intestino não é 100%. Gisele, porque não é tão simples, né? Falta de T3, disfunção tireoidiana é uma das causas de constipação, mas é muito mais complexo que isso, né? Aqui entra a alimentação muito forte, tá? A alimentação aqui é um problemaço, porque tem muita gente com hipersensibilidade a vários alimentos e é muito difícil às vezes a gente tirar esses alimentos, reduzir e por aí vai, depende muito de cada paciente, tá? Mas aqui entra muita alimentação, atividade física, hidratação, se alimentar com fibras e tirar alimentos que estão prejudicando o seu intestino. Esse que é o mais difícil. Fazer atividade física geralmente é fácil, tomar água geralmente é fácil. Muita gente não faz, né? Não sei se os senhores e as senhoras aqui estão fazendo, mas atividade física, tomar água e comer fibra geralmente é mais fácil. O problema é tirar os alimentos que estão prejudicando o seu intestino. Aí é o desafio, tá? Aí é o desafio. E muitas vezes é necessário. Seguimos aqui, gente. A Rosilda também falou que toma o T4, segue os sintomas. Essa avaliação é feita pelo seu médico. Eu não posso falar aqui quanto você tem que tomar de T3, porque não funciona assim, minha querida. Mas
É esse que tá o problema. Aí tem paciente que toma 75 microgramas, não é miligramas, tá? Microgramas de Puran. Aí passa para 100. Doutor, tava tomando 105, agora eu tô tomando 100 e eu sigo igual. Não melhorou nada, absolutamente nada. Por quê? O paciente não está conseguindo converter o T4 em T3. Você precisa ter um fígado saudável, você precisa ter um intestino saudável. Tem vários medicamentos como anticoncepcionais que impedem essa conversão de T4 e T3. Deficiências de selênio, zinco, magnésio impedem essa transformação. Então as pessoas têm intestino doente, fígado doente, tomam medicamento e têm deficiência nutricional. Como que você vai converter T4 em T3? Você não consegue converter T4 em T3 nessas circunstâncias. Então não adianta subir de 75 para 100 que você vai seguir com os mesmos sintomas. Tem perguntas? Não, né? Dúvidas e perguntas, galerinha? Então vamos lá. Eu queria abrir a cabeça de vocês que é importante transformar T4 em T3 e várias coisas impedem que seu corpo transforme T4 em T3. Por isso que a reposição é tão importante ser feita com T4 e T3 na grande maioria das vezes. Tem pacientes que respondem bem sim ao uso só com T4. Ótimo, você responde bem, vida que segue. Doutor, eu tomo... tem alguém aqui com hipotiroidismo que toma só Puran ou Levoide e está se sentindo bem? Fala assim, doutor, eu só uso Puran e Levoide e eu tô ótima. Tem alguém aqui? Coloca aqui pra mim, fazendo um favor. Eu acho que tem bastante gente com hipotiroidismo aqui. Todo mundo colocou que tem algumas que colocaram aqui que não estavam bem, mas tem alguém aqui que faz uso só de Levoide ou Puran e tá tudo certo, tá se sentindo ótimo, tem energia, disposição, intestino tá bom. Tá tudo bonitinho, tudo funciona bem. Cabelo, unhas tão boas, a pele, tá tudo certo. Se tiver alguém aqui, coloca aqui pra mim, por favor. Galera, estão curtindo a live? Tem mais uns 10 minutinhos aí, tá legal? Tá bacana? Bota um coraçãozinho aí, vamos gerar uma interação, dá um feedback aí que vocês estão muito... tá muito devagar a coisa aí. Sim, estão gostando, estão curtindo, coraçãozinho aí. O que a Juliana escreveu aqui? Tomo levotiroxina 25 microgramas. Você tá bem, Juliana? Tá se sentindo bem? Tá tudo certo? A vida tá boa? Tá ótimo? Como que tá? Me dá um feedback aí. Saiu uns coraçãozinhos aqui, né, gente? Saiu uns coraçãozinhos aqui. Bacana, legal. Então tá, gente. A gente falou de... Vamos ver, meu sonho é construir... Obrigado, Rafa. Obrigado. Quem sabe um dia, minha querida. Nem é tão caro assim. Dá pra consultar, dá pra consultar. Fazer um esforçozinho, dá pra consultar sim. Juliana. Queria saber se você tá bem tomando levotiroxina 25 microgramas. Uma dose bem baixa. Quem sabe ela não tá bem? Se ela estiver bem, ótimo. Vamos usar o exemplo da Juliana como... Vamos usar o exemplo da Juliana como se fosse que tá funcionando. Nem sei se tá ou não. Zero glúten, zero lactose para sempre? Depende, Rosa. Depende. Depende de cada paciente, tá? Aqui, quando a gente fala de alimentação, tem que individualizar. Para de querer generalizar, nem é o assunto bem da live, mas está relacionado. Parem de querer generalizar a alimentação adequada para um ou para outro, porque vocês nunca vão achar. Vocês nunca vão achar uma alimentação ideal para todo mundo. Nem vegano, nem carnívoro, nem junk food, nem low carb, nem cetogênica. Não existe um padrão para todo mundo, tá? Você tem que entender hoje, por exemplo, tá? Vamos dar um exemplo legal. Hoje eu atendi um paciente, homem, que o café faz muito mal para ele. Então ele tem que parar de tomar café. Ponto final. Dá ansiedade nele. Ele é um paciente que tem um transtorno de ansiedade e a ansiedade dele piora tomando café. Ponto. Doutor, café é bom, é ruim, quela minerais, diminui os nutrientes, dá ansiedade, perde sono. Não, é bom, é saudável, um estudo mostrou que é para isso, para aquilo. O que faz para você? Começa assim, tem algumas coisas, alguns alimentos que a gente tem que fazer assim. E para você, faz bem ou faz mal? Chocolate 70%, 80% eu considero um alimento saudável, mas tem pessoas que têm crise de enxaqueca com chocolate. E aí, para essa pessoa é saudável? Então tem alimentos que é complicado. O glúten e leite derivados é ruim para todo mundo. São alimentos inflamatórios, que são relacionados com doenças, que prejudicam o seu corpo. Só que tem pessoas que fazem um dano assim. E tem pessoas que fazem um estrago assim. É isso que você precisa entender. Seu corpo tolera? A quantidade de pacientes que eu atendo, que o leite e derivados está destruindo essa... hoje, vamos dar outro exemplo de alimentação? Eu sei que fugiu um pouquinho do tema de tireoide, mas está relacionado. Você tem que melhorar a sua função intestinal para proteger a sua tireoide. Uma paciente consulta comigo já há mais de ano, tá? Tem acho que 1 ano e meio, ou está indo para 2 que ela consulta comigo.
Ela tinha uma diarreia de 50 anos. 50 anos com diarreia explosiva, indo 8 vezes no banheiro. Em 2 meses nós resolvemos o problema dessa paciente. Tirando leite derivados, glúten e fazendo todo o tratamento de intestino, completo, com tudo. Super completo o tratamento dela. Em 2 meses estava resolvido. Essa paciente passou meses, quase ano, impecável, tudo bem. Ela voltou agora por questões da vida e tá tudo bem. A saúde é altos e baixos. Vocês viram que eu coloquei lá nos stories? Não é um processo linear. Não é linear. Não é só ascendente. Não é sempre só tá melhorando a saúde. A gente vai passar por momentos altos e baixos, mas tem que manter o equilíbrio. Essa paciente voltou a comer glúten, leite derivados. Ela faz o tratamento ainda. O que aconteceu com essa paciente? Voltou a ter diarreia. A gente já estava quase mais de um ano já indo no banheiro. Gente, fazer uma vida inteira com diarreia explosiva. Ela não conseguia nem fazer uma viagem. E aí ela voltou a comer esses alimentos. O corpo dela não tolera esses alimentos. Aí hoje eu conversei com outra paciente que ela está comendo, a última paciente agora do dia, antes de eu fazer live. Ela voltou a comer glúten esporadicamente e o corpo dela está tolerando bem. Pode ser que o corpo dela tolere glúten esporadicamente, tolere leite derivado esporadicamente, que ótimo. A primeira paciente do dia o corpo não tolera, ela está com diarreia 4 vezes ao dia, pastosa, líquida, não está sendo explosiva ainda, mas já está com diarreia 4 vezes no dia. Ela estava indo 1, 2 vezes no banheiro, com um cocôzinho bonitinho, bem formado. Vocês estão me entendendo? Então tem que individualizar. É para sempre? Eu não gosto dessa palavra para sempre. Mas tem pacientes que não toleram leite derivado, não toleram glúten, tem pacientes que não toleram bebida alcoólica, tem pacientes que não toleram. E é assim, você tem que entender o seu corpo, mas escuta o seu corpo, gente. A quantidade de paciente que chega lá no consultório, senta lá na cadeirinha linda, bonita, e nós vamos conversar. Quando chega na parte de alimentação, eu pergunto, você tem distensão abdominal? Alguma coisa? Ah, não, doutor, tenho distensão, tenho dor, tenho diarreia. Quando eu consumo leite ou queijo, ou alguma coisa que tem leite. Vocês acham que precisava eu estar falando para esse paciente parar de comer leite derivados? O corpo dele está falando. A barriga incha, a paciente fica bem inchada. Tem cólica, tem dor. Foda-se exame, não importa o exame, mas eu fiz o exame de intolerância à lactose, o leite nem é só lactose, tem caseína, tem lactobumina, tem um monte de problema no leite. Vocês estão entendendo? Então, não é um exame, é o que seu corpo está dizendo. A primeira coisa que você tem que fazer para selecionar o alimento é o que seu corpo está te falando. Se seu corpo está te falando, eu não quero leite, fico com dor, me dá cólica, me dá diarreia, tenho dor de cabeça. Não é só gastrointestinal. Quando eu consumo um alimento assim, eu durmo mal, prejudico o meu sono. Vocês estão me entendendo? Me dá rinite. Pô, se o corpo está falando isso, o que mais que você quer? Será que precisava eu falar? Ou outro médico, nutricionista? Vocês estão me entendendo? Vamos ver se tem pergunta aqui. Empolguei aqui agora, né, galera? Empolguei. Magnésio, zinco, pode manipular junto? Pode, Priscila, tudo junto. Me cuido, muito sem glúten, lactose, sem açúcar, me exercito todos os dias, tenho 40 anos. Tá, a princípio a Juliana tá bem, que bom. Cafeína, só uma xícara, acorda, ó. Se a Juliana tá bem, tá se sentindo bem, só com 25 microgramas de levoide, de puran, ótimo, gente, não precisa dar T3, ela tá bem, o corpo dela tá convertendo T4 e T3. Problema resolvido, a tireoide dela tá funcionando, ela tá bem, tá com qualidade de vida, a temperatura corporal tá boa, tá com composição corporal legal, tá se sentindo bem, o corpo tá funcionando bem, ótimo, vida que segue. Depois, estilo de vida saudável é tudo. Eu estou organizando para fazer uma consulta com você, doutora André, que eu moro na Lagoa Conceição e o consultório em Coqueiros. Que bom, André, vai ser um prazer te atender, minha querida. Tem um pessoal de Floripa, na Lagoa da Conceição é perto de Coqueiros, né? Mas tem uma galera de Floripa, principalmente do norte da ilha, que faz consulta online, tá? Que às vezes não quer vir até Coqueiros e tal. Tem uma galera eu acho mais legal presencial. Se a pessoa é de Floripa, presencial, né? Geralmente online é quem é de fora. Mas vai ser um prazer te atender, minha querida. Quando o povo vai atender que leite de mudança? Pois é, dona Juliana, sabe Deus quando as pessoas vêm. Doutor, você tem tratamento para dermatite atópica? Então, Rafa, sim, tá? Muitas vezes está relacionado, sabe com o quê? Dermatite atópica? Intestino. Vou te dar um exemplo aqui. Só vou responder as perguntinhas aqui, gente, e a gente finaliza, tá? Mas vamos seguir mais uns 10 minutinhos aqui. Outro dia uma paciente consultou porque ela tinha ressecamento dos olhos. Consultou com um monte de médico, fibromialgia, reumatologista, um monte de médico, ninguém deu o diagnóstico, ninguém resolveu o problema, ninguém falou nada. Eu falei pra ela assim, ó, ressecamento dos olhos. Eu falei, olha, eu não sei o diagnóstico,
Mas muitas vezes a gente inicia o tratamento e melhorar o seu estado de saúde geral, ou seja, repor hormônios, nutrientes, melhorar seu estilo de vida, deixar seu corpo equilibrado, o corpo geralmente responde muito bem. Era um ressecamento bem intenso, ela tinha que usar colírio constante, ela acordava com o olho pegado, fechado, assim, ó. De tão ressecado, assim, ó. Tinha secreção, era bem desconfortável. Adivinha o que aconteceu com ela, Rafa? Ela resolveu o problema. O que foi que melhorou exatamente? Eu não posso te dizer. A gente fez reposição de nutrientes, a gente melhorou um pouco o estilo de vida, fizemos uma reposição hormonal e o corpo dela respondeu. Então, dermatite atópica muitas vezes está relacionada com alimentação ou com algum alergênico, tá? E quando você tem... Porque uma das funções, ó, gente, o seu sistema imune... Ó, escuta isso aqui, que isso aqui vai ser um negócio assim, finalizando a live com chave de ouro, tá? O seu sistema imune, ele tem que ser passivo. Ele não pode ser muito ativo. Seu sistema imune, ele tem que ser tranquilinho, assim, ó. Ele tem que ficar... O seu sistema imune, ele tem que ficar tranquilo, passivo, ele tem que se ativar quando for necessário. Seria mais ou menos assim, ó, seu corpo entra em contato com pólen e o seu corpo fala, meu Deus, está sendo um ataque e tal, ele vai lá e desencadeia toda uma reação exagerada. O problema não é o pólen, o problema é que seu corpo reagiu de maneira exagerada àquela substância inofensiva. Então o nosso sistema imune, ele tem que estar equilibrado, não é forte, não é muito ativo, ele tem que estar equilibrado, responder quando tiver que responder e ficar quieto quando tiver que ficar quieto. Então, muitas vezes a gente tem que equilibrar o sistema imune. Vitamina D, vitamina C, desbiose intestinal, identificar se você tem hipersensibilidade a algum alimento. Geralmente responde muito bem, muito bem. E óbvio, começar pelos dois grandes vilões da vez. Glúten, leite e derivados. Esses são os dois grandes vilões da vez. Vitamina D após ou com alimentação, tanto faz. Pode ser depois da alimentação, porque ela é lipossolúvel, então pode melhorar a absorção. L-tianina, tomar pela manhã em jejum ou após a alimentação? Depende qual é o objetivo, minha querida. Você pode tomar de manhã para diminuir um pouco a ansiedade, você pode tomar à noite para melhorar o sono. Esteatose acentuada grau 3, tem que fazer uma live só dessas perguntas aqui, né, galera? Saindo total, mas vamos sair total aqui de... Ó, tem que diminuir o consumo de carboidrato simples, de açúcar, de... tudo que é junk food, tudo que é carboidrato simples, suco, refrigerante, bebida alcoólica, medicamentos que você não precisa tomar, claro que se tiver indicação médica tiver que tomar, atividade física, dieta low carb. Esse é o tratamento para esteatose. Você tem que emagrecer, gente. Tem que emagrecer. Se tiver esteatose hepática, você tem que emagrecer, tem que queimar gordura. Atividade física. Cris, justamente isso, minha querida. Dormir de forma adequada, fazer atividade física, nutrir o seu corpo, ter um estilo de vida adequado. O estresse em excesso, gente, hoje eu coloquei lá nos stories o estrago que o estresse no trabalho e o estresse com a filha desencadeou em uma paciente. Foi absurdo. Tudo bem que ela parou o tratamento. Tem paciente que interrompe o tratamento e segue bem. Tem outros pacientes que precisam de um tratamento mais acompanhado, regular, sem interrupção. Tudo bem que ela interrompeu o tratamento, acho que foi num momento bem infeliz, porque ela interrompeu o tratamento, ficou 2 meses sem tratamento, o corpo então ficou sem os nutrientes, sem os hormônios que a gente estava repondo, entrou num desequilíbriozinho, ela teve problemas no trabalho, teve problemas com a filha, gerou um desastre. O estresse tem um grande impacto no nosso sistema imune, tá? Cortisol em excesso baixa o seu sistema imune. Falta de cortisol também. Então você tem que ter um corpo equilibrado, esse é o segredo. Fazer um estilo de vida, gerenciamento do estresse, sono, hidratação, alimentação, atividade física. Esses são pilares para ter saúde em todos os aspectos. Cortisol depois das 18 pode, depende da situação. Em geral, eu indico às 8, às 11 e às 17, 18 horas. Em geral, esses horários. Mas pode ser necessário até à noite, uma dose bem pequenininha de cortisol. É um tema um pouquinho mais complexo. Vitamina D em 70, amo sol. Sem reposição hormonal, olha, fiquei até com vontade de consultar para comprovar isso, porque nunca peguei um paciente com vitamina D de 70 só tomando sol, tá, gente? Nunca peguei. Nunca. Galera, fechou. Então vamos lá. Quem tem uma tireoide otimizada, tem boa composição corporal, tem energia de disposição, tem intestino que funciona, tem cabelo e pele de qualidade, é só esse o requisito para ter tudo isso bem? Não, tá, gente? Mas se você tem um problema em todos esses órgãos, ou seja, várias queixas,
tem uma grande chance da sua tireoide estar disfuncional, tá? Então a reposição hormonal ou a otimização com nutrientes da sua tireoide é fundamental. Muitas vezes não dá para usar nutrientes, tem que fazer reposição mesmo. Se você tem hipotireoidismo e está usando só T4 e está com muitos sintomas, muita queixa, me manda uma mensagem direct, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo. Se você tem todos os sintomas de hipotireoidismo que eu coloquei lá nos stories, me manda um direct também e a gente conversa. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham aproveitado todas essas dicas, tudo que a gente conversou, mas mais que ficar memorizando coisas, é entender. Nossa, minha glândula tireoide está envelhecendo também, né? Igual o restante do meu corpo, se ela está envelhecendo, pode ser que ela não esteja funcionando como deveria. Ah, nutrientes são importantes para a minha tireoide funcionar. Iodo é fundamental. Tóxicos ambientais prejudicam a minha tireoide. Eu tenho que tomar cuidado com flúor, com cloro. Ah, se eu tenho Hashimoto, eu tenho que cuidar da minha saúde intestinal para parar de produzir anticorpos que estão atacando a minha tireoide, porque minha tireoide assim vai viver mais, vai funcionar melhor. Então eu queria que vocês saíssem daqui com conceitos. E não é assim, 8 ou 80, tá, gente? Para finalizar. Não é, eu tenho hipotireoidismo ou eu não tenho hipotireoidismo. Então aqui é hipotireoidismo, aqui é não hipotireoidismo. Tem um espaço aqui entre o que é hipotireoidismo e o que é normotireoidismo, ou seja, não hipotireoidismo. Tem pessoas que têm uma disfunção. A tireoide ótima está aqui. A tireoide com hipotireoidismo está aqui. Então, hipotireoidismo está aqui, tireoide ótima está aqui. Existe um espaço aqui entre hipotireoidismo e tireoide ótima que muitas pessoas se encontram e que precisam fazer a utilização desse hormônio para subir do aqui mais ou menos para o ótimo. Não é que a pessoa está em hipotireoidismo, mas ela está aqui, ó, pertinho do hipo. Ela está num lugar ruim, está cheio de sintomas. O que a gente faz? Reposição hormonal, ou suplementação nutricional, ou ajuste no estilo de vida para subir essa tireoide aqui para quê? Para ótimo. A gente ajuda a tireoide a funcionar melhor. Doutor, é para sempre? É sempre isso? Não sei. É sempre até a próxima consulta. Então, pode ser que seja de uso contínuo, pode ser que a gente faça retirada e o paciente se sente bem. Tem muitos pacientes que se sentem... Hoje eu atendi uma paciente que está 2 meses sem tratamento. Legal. Eu atendi 2 pacientes hoje que estavam sem 2 meses de tratamento. Uma estava péssima, e a outra paciente estava ótima. Vocês estão entendendo? E as duas estavam usando hormônio tireoidiano. As duas estavam fazendo reposição com hormônio tireoidiano. Uma ficou 2 meses sem tratamento e está ótima. Ótimo, que beleza. Vocês viram que ela respondeu, ela consultou cheio de queixas, estava super contente a paciente. Vocês estão me entendendo? Então cada paciente vai ser avaliado individualmente, não fica com esse medo, é pro resto da vida, é para sempre, ou vai viciar, não tem isso. Você usa, tem os benefícios, para de usar, pode ser que você perca os benefícios, pode ser que você ajustou o seu corpo, melhorou o seu estilo de vida, repôs nutrientes e o seu corpo está funcionando melhor. Beleza, galerinha? Bom, show, gente. Queria agradecer a presença de vocês aqui. Foi muito legal o bate-papo, as perguntas estavam excelentes e eu espero que vocês saiam daqui com uma visão diferente do que é uma tireoide otimizada. Esse era o objetivo. Fechou? Valeu, galera. Boa noite. Excelente descanso para vocês e amanhã estamos aí, estamos juntos. Estou de volta. Beleza? Lembra, gente, que essa semana é 10 dias de lives consecutivas. E se você tem algum sintoma relacionado com hipotireoidismo, tem problema de tireoide, me manda um direct que a gente bate um papo. E amanhã segue live, seguimos com lives, tá? Essa semana são 10 dias, às 7 horas ou às 8 horas da noite, tá, gente? Amanhã nos stories eu coloco aqui. Valeu, galera! Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima!